dos animais pela capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões, né? A gente perde em questão de força, altura para os outros animais, mas a gente ganha aí em inteligência, certo? Então, vocês já se perguntaram o porquê vocês são assim? Responda aqui para mim, por que vocês são assim? Por que somos assim? A gente é assim pelas escolhas que a gente faz. A gente tá na vida que a gente tá hoje pelas escolhas que a gente fez. Quantas vezes vocês já se perguntaram, se em determinada situação eu tivesse feito diferente? Vocês já se perguntaram isso? Quem tá no ao vivo aqui, responda para mim. Quem tá assistindo no gravado, pode responder para mim também. Depois deixa aí, ou no grupo, ou nos comentários, tá? Todos nós pertencemos a sistemas, tá? Então, a nossa história de vida é construída através de 3 a 4 gerações, tá? Quem tem vivos aí os bisavós, né? Então, a gente vem a gente segue padrões de vida dos nossos bisavós, que passaram para os nossos avós, que passaram para os nossos pais, que passaram para nós, certo? E assim, consecutivamente atrás, né? Então, normalmente, a gente tem rastros aí de 3 gerações dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente e dentro da nossa vida. Muitas e muitas vezes a gente simplesmente segue padrões impostos a nós pela nossa família. Quantas vezes vocês já pensaram assim, nossa, eu vou lá na mãe, a mesa tá sempre farta, então parece que a minha mesa tem que estar farta. Ai, mas eu como demais porque meus pais comem demais, né? Então a gente acaba levando essas tradições, digamos assim, de família adiante. Então a gente tem rastros de 3 gerações dentro da gente. O emagrecimento sistêmico, ele trabalha aí com 3 dimensões, tá? Que é o corpo, a mente e as emoções. A gente trabalha em cima desses 3 pilarzinhos. Imagine como se fosse um triângulo: o corpo, a mente e as emoções. Eles têm que estar sempre interligados. E a gente vem, como falei, trazendo rastros de 3 gerações. Então, às vezes, o que a gente sente não é realmente o que a gente quer sentir. O que a gente sente de emoções, sente de pensamentos. Muitas vezes a gente pensa assim, mas a gente traz essa tradição de família, tipo, minha família sempre come aos domingos. A gente tem a tradição aqui gaúcha, por exemplo, que aos domingos a gente faz churrasco com maionese, com saladas, com arroz. Isso são tradições que estão ali na nossa cabeça, mas que não pertencem a nós necessariamente. São coisas que foram passadas de geração em geração, ok? Então, hoje, eu quero que vocês tenham ciência que hoje você tem a vida que você escolheu ter. Não, Fê, mas eu escolhi ter uma vida rica. Não, ser é diferente de ter, tá? Então, todas as escolhas que você fez, a sua vida, no caso, agora, é reflexo de todas as escolhas que você fez anteriormente. Como eu falei antes, e se eu tivesse feito diferente? Eu penso sempre, Fernanda, vou me citar como exemplo, eu fui embora aos 18 anos, eu peguei minhas coisas, botei numa mala e saí de rodeio. Às vezes eu fico pensando, e se eu não tivesse saído do rodeio? Vocês têm esse dilema? Contam aqui para mim, contam aqui no chat para mim, se vocês têm esse dilema. E se eu tivesse feito tal coisa diferente? Né?
E às vezes, esse sentimento de essas gerações, essas coisas que são impostas a nós, elas causam muitas vezes dores. Eu não tô falando de dor física, tá? Eu tô falando de dores emocionais, tá? E as dores não resolvidas, elas causam, dentro da nossa vida, mentiras, elas causam barreiras. Dentro ali, causam muitas e muitas vezes obstáculos, ali, bloqueios, estava procurando a palavra, bloqueios dentro da nossa cabeça que travam aí o nosso emagrecimento, o nosso desenvolvimento. Assim, a gente fica pensando, meu Deus, por que eu não vou para frente? Porque às vezes lá dentro da sua mente tem um bloqueio, tem alguma coisa que está te bloqueando, tá? E isso muitas vezes não é culpa sua, tá? Sim, pensar, e se eu não tivesse feito assim, é bem isso, tá? Então, o que que acontece? Vamos pegar um exemplo, tipo, das nossas mães, tá? As nossas mães, elas foram criadas de uma forma para elas serem esposas, serem donas de casa. Elas escolheram ser assim? Não, foi uma coisa imposta a elas. Foi uma coisa que foi passada de geração em geração. A minha mãe aprendeu da mãe dela, que aprendeu da mãe dela, que aprendeu da mãe dela, e assim consecutivamente. Quando a gente retira, nós, por exemplo, a nossa geração, a gente foi lá e retirou esse bloqueio da nossa mente, certo? Então, hoje, nós não somos mais donas de casa, certo? A gente tem emprego, a gente tem emprego fixo, a gente tem, às vezes, muitas vezes, que nem eu tenho um próprio negócio. Então, a gente evoluiu, a gente estuda, a gente entende? Então, o que, que é isso? É um bloqueio que a gente retirou. Se a gente tivesse continuado com o mesmo bloqueio, né, ali dentro da nossa mente, a gente teria continuado a tradição familiar, certo? Isso acontece na vida pessoal e também na questão dos alimentos. Ah, mas meu pai e minha mãe sempre comeram isso, isso e isso. Ai, eu vou lá na mãe, eu vou lá no pai, a minha mesa é sempre farta, então tem sempre que ter comida, muita comida, né? A gente aprendeu que a gente tem que se agilizar, então a gente vai comer rápido aqui para dar conta de fazer tudo, né? Então, às vezes a gente traz aí dentro da nossa vida escolhas, tradições que não são nossas, que a gente não precisa carregar, tá? A gente no emagrecimento sistêmico trabalha bastante a criança interior, tá? Quando a gente fala da criança interior, quando eu falo para vocês, a gente vai trabalhar a sua criança interior, o que você pensa? Qual é o seu sentimento em relação a isso? Os primeiros 5 anos da nossa vida, eles determinam muita coisa do que a gente é hoje. Porque dentro dos nossos 5 anos, são fases, a gente passa por fases que nos ajudam, que nos fortalecem e que nos criam, que nos... a gente, dentro dos nossos primeiros 5 anos, é onde a gente constrói a base da nossa vida, tá? Então, até os 5 anos, tá? As experiências aí de vida, elas ficam guardadas lá no inconsciente. E isso se chama memória não evocada, tá? Ou seja, ela não é relembrada. Muita pouca coisa a gente lembra de antes dos 5 anos. É muito difícil a gente lembrar de alguma coisa que aconteceu nesse período, né? E muitas vezes nessa fase você sofreu alguma ferida emocional, tá? Ninguém é saudável por acaso e ninguém também é doente por acaso, tá? Às vezes lá nesse inconsciente
lá nessas memórias, lá nessa criança interior, teve aí algum bloqueio, alguma trava, alguma ferida colocada, imposta na sua vida, tá? Ok? Então, a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo experiências, né? A gente formou a nossa base. Os primeiros 5 anos da nossa vida, a gente formou a nossa base, tá? A gente formou a nossa base oral, a nossa base sentimental, a nossa base mental, tudo ali dentro dos 5 anos, tá? Depois, a gente tem aí pequenos fatos que influenciam a nossa vida. A gente vai crescendo, né? E pequenos fatos vão influenciando dinheiro, sexualidade, relacionamento, emprego. Então, isso vai, digamos assim, moldando aí a nossa casa, né? A nossa mente, o nosso ser, né? Então, pequenos fatos, às vezes, que acontecem conosco, são reflexos do que te foi repassado lá, né? Ai, as meninas não podem se comportar assim. Ai, as meninas, você é menina, você não pode sentar desse jeito. Ah, você tá gorda, você não pode comer tal coisa. Ah, você é magrinha, você não pode fazer tal coisa. Entendeu? Então, pequenos, às vezes, fatos que moldam a gente, vão moldando o nosso consciente e o nosso inconsciente, ok? Então, para nós sermos um adulto saudável, eu gosto de falar que a gente tem que ter ali as nossas duas pernas trabalhando juntas. A gente não consegue, né, aí andar sem uma perna, certo? A gente até consegue se mexer, sair do lugar, mas andar para uma vida, caminhar, fazer a caminhada, a gente não consegue. Não estou falando, obviamente, de muletas, tá? Estou falando assim, pensa na sua vida como um corpo. Se você tira uma das pernas ou se você machuca uma das pernas, não fica muito mais difícil de a ida, a caminhada? Muito mais, né? Então, eu gosto de falar assim, o adulto saudável, ele tem duas pernas, a direita e a esquerda. A perna esquerda, a gente gosta de falar sobre que a perna esquerda é a base da sexualidade, da vida amorosa, do relacionamento, dos relacionamentos, tá? Da parte social, tá? Se você não estiver com se você tiver alguma coisinha dentro de alguma desses itens, você já manca. Você já não vai da mesma forma, né? E a perna direita é você dentro da sua saúde financeira, dentro da sua vida profissional, dentro do seu propósito profissional, dentro da sua missão profissional. Se também alguma coisinha ali não está certa, acaba pendendo, né? Muito difícil nós como adultas, né, adultos, termos as duas pernas sempre 100%. Mas dentro do emagrecimento sistêmico, a gente trabalha ambas as tuas pernas para você poder caminhar e trilhar o seu caminho aí com muito mais tranquilidade, ok? Caminhar de forma leve para a vida depende de onde você está posicionado, por exemplo, tá? Onde você está posicionado hoje? Onde você acha que está posicionada hoje? No presente, no passado ou no futuro? Aonde? Onde você acha que você está posicionado? Aonde você acha que você está posicionada nesse momento? Presente, passado ou... Gente, o passado, imaginem vocês aqui como uma linha. Aqui está passando a sua vida. O seu passado, ele foi uma fase, tá? Não uma sentença.
Não é porque você sempre foi desse jeito que você sempre será dessa forma também. Não é porque você sempre teve uma vida sofrida que a sua vida tem que ser sofrida agora. Não é porque você sempre comeu aquilo que você tem que continuar comendo isso agora. Ele é passado. Ele já foi, já foi. Foi uma fase. Acabou, passou. Você tem que livrar-se dele. Certo? O futuro, aqui, lá na sua frente, você não vai conseguir chegar a ele se você estiver carregando o peso dos outros. Ou seja, o peso do passado. Ou seja, ali as suas gerações. Você não pode estar aí alimentando frustrações de outras pessoas ou frustrações de lá do seu passado. Para você conseguir chegar até o seu futuro, você tem que estar livre de todas as coisas lá do passado, tá? Aí, lá, o que tá lá no passado, tá lá no passado. Ele não volta mais. Para você conseguir falar, para você conseguir estar na sua visão total do futuro, você vai ter que estar olhando para o futuro, não para o passado. Você não vai poder estar carregando aí pesos de sentimentos, de remorsos, de coisas que aconteceram lá no fundo. Então, você está no presente, você está no seu estado de presença, tá? Então, no seu estado de presente, no hoje, você tem que lembrar sempre do porquê que você começou. É somente aqui, no seu presente, que você consegue mudar os seus resultados e construir uma nova história. Você não vai conseguir ir lá no seu passado e construir uma nova história. Você não vai conseguir aí se adiantar e ir lá para o seu futuro e construir uma nova história. Só aqui, agora, nesse momento, você vai conseguir construir uma nova história. Aí, imagina lá que você tá na sua linha do tempo, não tem emagrecimento. Imagina como se fosse uma linha mesmo, tá? Como se fosse uma linha. Se você estiver olhando lá no passado, se você estiver olhando lá as suas recordações, se você estiver olhando lá os seus remorsos lá do passado, você não vai conseguir olhar lá para o futuro, você não vai conseguir se imaginar, você não vai conseguir quebrar os ovos para fazer o omelete. Você vai continuar na mesma história de sempre, nas mesmas desculpas de sempre e no mesmo lugar que você está. Certo? O seu emagrecimento, ele está lá no futuro. Se você estiver olhando para trás, se você olhar aqui para trás, eu não consigo olhar para vocês. Como é que eu vou estar olhando para você, pro futuro, se eu não consigo me livrar lá do que está lá no passado? Certo? A sua criança, os seus pais, aquela tradição, tem que acabar. Vou dar um exemplo do que acontece aqui dentro do espaço, tá? Muitas e muitas vezes a pessoa fala assim: meu Deus, eu fui lá, eu tava seguindo a dieta certinho, tava tudo bem, tudo ótimo. Aí fui lá pro pai e a mãe esse final de semana. Aí tinha churrasco, tinha maionese, tinha arroz, tinha a mesa era mandioca e aquela fartura. Aí, quem que te obrigou a comer? Quem que te obrigou a ir lá e encher o prato? O seu inconsciente. Porque se você não servir a maionese, a tua mãe vai ficar assim: ai, mas por que você não serviu a maionese? Porque se você não encher o prato, você não vai
né? Você vai ter aquele peso na consciência de que você não comeu a comida da sua mãe. Isso é olhar para o passado. A partir do momento que você decide, não, eu vou comer somente o suficiente, você está tomando uma decisão no seu estado de presença para você atingir aí o que você imaginou no seu futuro. Ok? Depois que eu expliquei aqui para vocês o que é, aonde você está, o que é o passado, o que é o futuro e o que é o estado de presença, aonde que você está? Você continua aí na decisão que você tomou primeiro? Ou você sentiu que está carregando coisas do passado? E essa coisa do passado não está conseguindo deixar, está ali tapando seus olhos para o seu emagrecimento no futuro. Então, eu vou citar aqui para vocês as 5 principais dores que a gente trata, que a gente trabalha, na verdade, dentro do emagrecimento sistêmico. Essas 5 principais dores, elas vêm aí de dentro daquela fase dos 5 primeiros anos, né? Que é onde é formado nossos traços de caráter, ok? Então, a gente tem 3 fases na nossa vida, tá? A fase oral, que vai do 0, aí desde quando você tá na barriguinha da sua mamãe até os 2 anos, onde você tá aprendendo os gostos, onde você está se descobrindo. Por que uma criança nessa fase gosta de pegar as coisas e a primeira coisa que ela faz é levar onde? Na boca. Por quê? Porque ela aprendeu que é aqui que ela sente. A gente aprendeu que é aqui na boca que a gente sente as coisas. Então a gente tem a fase oral, onde tudo é boca. Onde tudo, o conhecimento nosso está onde? Na boca. Ok? A gente tem a fase anal, que vai dos 3 aos 4 anos, que geralmente é onde acontece a fase do desfraude, que é geralmente onde acontece a fase aí das chantagens, isso a gente vai falar depois, tá? Mas a gente começa a descobrir, de 3 a 4 anos, outras partes do nosso corpo. A gente aprende, começa a sentir muito mais elas. Porque antes era só uma parte do corpo. Agora, a gente está descobrindo que a gente pode sentir outras sensações. Ok? E a gente tem a terceira fase, que é a fase genital, dos 4 aos 5 anos. Onde a gente descobre que tudo vem em pares, o papai e a mamãe, o titio e a titia, a prima e o primo, o vô e a avó, tá? Eu vou falar agora das dores que vêm dentro dessas 3 fases. São 5 dores principais, bem mais, tá? Mas as principais que não ajudam no seu emagrecimento. Lembra que eu falei para vocês, o emagrecimento sistêmico não se trata de porque você engorda, e sim porque você não emagrece. Lembra? Então agora a gente vai trabalhar, a gente vai falar sobre essas 5 dores, tá? A primeira dor já vem na primeira fase, que é a dor da rejeição. Como assim? Gente, tudo que o bebê, tudo que a mãe, tudo que nós mães, quem já foi mãe, né? Tudo que a gente sente vai pro bebê, desde a hora que ele é fecundado. Isso faz sentido para vocês? Tá fazendo sentido? O que eu tô falando aqui tá fazendo sentido para vocês? Então, a partir do momento que a mãe coloca esse bebê para fora, que ele tem que sair, ele descobre, ele, bebê, nós, bebês, descobrimos um amor incondicional.
que é o da nossa mamãe. Mas muitas e muitas vezes, isso é uma realidade agora, desse momento atual que a gente está vivendo, a mamãe tem que trabalhar, a mamãe tem que cuidar da casa, a mamãe tem que muitas vezes tem outro filho para cuidar, tá? E a mamãe muitas vezes deixa a criança de lado para poder fazer essas coisas. E a gente pensa assim, meu Deus, nós como crianças, né? A nossa criança fala assim, fui abandonada. A parte da amamentação também. A partir do momento que a criança para de amamentar, ela sente a dor da rejeição. Ela acaba aí se sente, às vezes, muito o sentimento da mãe, tá? A gente tem uma conexão muito grande com a nossa mãe. E todos os sentimentos que a mãe sente, a gente sente também, tá? Mamãe não tem ajuda, mamãe se sente insuficiente, mamãe se sente magoada, a mamãe se sente cansada, tudo que a mamãe sente, o bebê sente também, ok? E isso causa uma dor de rejeição dentro de nós. Causa pensamentos de tipo assim, a minha mãe não me quer aqui, tá? Não é isso que acontece. Não estou dizendo que é isso que acontece com a mãe. Estou dizendo que acontece com o filho, com a filha, ok? A segunda dor é a dor do abandono, que também acontece na primeira fase, tá? O bebê não é visto, o bebê não se sente visto, não se sente acolhido, tá? Ele se sente ali naquela dor do vazio, muitas vezes por causa ali do desmame. Ele já se sente já tá faltando alguma coisa. Tá fazendo sentido isso para vocês? O bebê, ele se sente assim, ele se sente não visto, ele se sente não acolhido, tá? Então, o que acontece? Do 0 aos 2 anos, a mamãe volta a trabalhar. Às vezes, ele começa a ir na creche, ele começa aí a estar. A mãe não tá tão presente, o pai não tá tão presente. Eu falo da mãe, gente, não tô estereotipando, mas é que a mãe e o bebê têm uma ligação infinita, tá? Mas eu tô falando, pensem sempre também no papai com isso também, tá? Muitas vezes acontecem separações, brigas, e isso tudo vai acabar ali, digamos assim, sendo empurrado para as emoções do bebê. Tudo ele sente. Bebê do 1 aos 2 anos ali, tá? Começa também a questão do não é mais pegado no colo. A criança parou de não é mais amamentada, ela já cresceu um pouquinho, já não tá mais no colo, né? Já não ganha mais colo, já não ganha muito aquele braço, aquele beijo, aquele, né? Ah, já tá numa fasezinha de dormir sozinho. Então, às vezes, a gente, como mães, a gente deixa a criança ir dormir sozinha, né? Então, acaba tornando aí, criando dentro da criança a dor do abandono. E essa dor do abandono, geralmente, ela cria a dor do vazio. E o vazio geralmente é preenchido como? Pela boca. Tá? A terceira e a quarta dor, elas estão ligadas. Então, eu vou falar das duas juntas, tá? A terceira dor, que é a da manipulação, e a quarta dor, que é da humilhação, elas estão ligadas à segunda fase, dos 3 aos 4 anos, onde a criança é geralmente desfraldada, onde a criança geralmente já é vista como um mini adulto, onde a criança, muitas vezes, ela já tem que meio que se virar sozinha. Então, vem a dor da manipulação e a dor da humilhação. Sim, da humilhação.
tá? Então, ali na terceira dor da manipulação é onde começam as chantagens. Se você largar a chupeta, eu vou te dar tal coisa. Ah, o Papai Noel não vai trazer presente se você não largar a chupeta. Ah, mas se você conseguir fazer xixi no piniquinho ou no vaso, a mamãe vai te dar tal coisa, ou nós vamos te dar um presente. Ah, porque o coelhinho da Páscoa não vai trazer o ovo para você se você não fizer o cocô no lugar certo, tá? E dentro disso já vem a quarta dor, que é da humilhação, tá? Que é aquela dor, que é aquele negócio tipo assim, fez xixi no lugar errado, brinca, xinga, repreende. Fez cocô nas calças, briga, xinga, repreende, tá? Então, dentro da criança, ela cria uma dor de humilhação. Ela se sente humilhada. A gente pensa que não, mas ela é humilhada, tá? Toda vez que você repreende a criança, dessa forma de questão de chantagem e humilhação, você está criando um adulto que não vai saber ou vai estar aí lidando com chantagens e humilhações de uma forma diferente. A quinta e a última dor, geralmente acontece aí na terceira fase, que é a dor da traição. Ah, mas como assim, Fernanda, a dor da traição? Como eu falei lá antes, o papai tem a mamãe tem o papai, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia, e eu tenho quem? Eu tinha a minha mamãe, mas a minha mamãe desapegou de mim. Desapegou, não, se afastou. Desapegou uma palavra muito forte. A mamãe já não me pega no colo, a mamãe, o vovô, a vovó já não me pega no colo, eu já sou muito grande, tá? Aí, como que todo mundo tem amor, todo mundo tem um par e eu não tenho, tá? Tá fazendo sentido tudo isso para vocês? Certo? Dentro do emagrecimento sistêmico, a gente trabalha essas dores ao seu favor, tá? Essas 5 dores que eu falei, geralmente são preenchidas como? Comendo, tá? A dor da rejeição. Como que você lida com a sua rejeição? Aí eu fui rejeitada. Rejeição na forma, tipo assim, frustração. Me senti. Eu queria hoje fazer um trabalho, não deu certo, eu vou comer. Tô irritada, tô estressada, tô cansada. Ó, TPM, braba, né? Quando você se sente abandonada, meu marido me trocou por um futebol. Como que você lida com essa situação? Geralmente as pessoas buscam conforto aonde? Ou na bebida ou na comida. Quando você se sente manipulada, muitas vezes a gente é manipulada de uma forma indireta na vida da gente. Ai, mas você tá tão gorda, você tem que comer tal coisa, você tem que parar de comer, ou você tem que comer, né? Isso é manipulação. Quando a gente se sente humilhada, onde a gente vai buscar conforto? Né? Traída, então, nem vamos falar, né? Quando a gente se sente traída por alguém. E eu não tô nem falando de marido, tô falando de traição da vida, de amigos, enfim, a gente busca conforto aonde? Na comida, né? Então, o vazio é a dor do vazio. Quando você sente a dor do vazio, que essas 5 dores trazem a dor do vazio, você automaticamente preenche como? Comendo pela boca, tá?
Às vezes você dá sorte de ter uma genética boa, não engordar. Às vezes você dá o azar de não ter uma genética boa e acabar aí extrapolando. Eu gosto muito, muito de falar, de assistir um seriado na TV que chama-se Quilos Mortais. A gente aqui na nossa região não tem esse patamar de gordura de pessoas pesando 300, 270, enfim. Mas eu gosto de assistir porque geralmente tem uma dor escondida ali na pessoa, que a pessoa sempre fala assim, e eu encontrei o meu conforto na comida. Você, olhe para dentro de você. Se precisar fechar os olhos, feche os olhos. Como você busca o seu conforto? Seja realista. Se quiser deixar aqui no chat, deixa aqui no chat a resposta. Ok? Como que você busca? O seu conforto. Então, dentro do emagrecimento sistêmico, a gente trabalha essas dores ao seu favor. Por exemplo, assim, quem sente realmente, às vezes, a primeira dor ali, ela é por ter sido rejeitada, ela acaba tendo muita criatividade e muita racionalidade. Então, a gente trabalha isso ao seu favor, ok? Quem sente a segunda dor, que é a dor do abandono, né? Geralmente tem aquela necessidade de expressar os seus sentimentos. Quando a pessoa geralmente tem essa necessidade, é porque ela sofreu a dor do abandono, tá? Quando a pessoa sente a dor da manipulação, quando ela sente isso, ao mesmo tempo, ela tem a necessidade de delegar, de articular, tá? Quando a pessoa sofre a dor da humilhação, ela tem uma extrema competência em planejamento, extrema competência em planejar. Por quê? Porque ela tem que levar as coisas planejadinhas para não sofrer humilhação de não dar certo. Para não sofrer, aí não gosta nem de pensar em se acontecer alguma coisa errada, tá? E quem aí sofreu a dor da traição, geralmente é uma pessoa muito ágil, tem uma agilidade muito grande em tudo que faz na vida. Então, a gente, dentro do emagrecimento sistêmico, a gente transforma a sua dor, tá? Em alguma coisa útil para você utilizar, para você poder não sentir mais essa dor e para você poder amenizar esse vazio sem ser dentro da comida. Ok? Certo? Então, eu quero que você entenda que hoje você está tendo exatamente a vida que você escolheu ter. Ok? Se você não tiver consciência do que acontece, do que aconteceu com você lá no passado, o teu futuro está arruinado. E o pior de tudo é que depois você vai chamar isso de destino. Ah, foi porque Deus quis assim, tá? E as coisas não são assim. A gente tem que buscar um ressignificado dentro da nossa vida, tá? A gente tem que pensar que as nossas dores, elas são novas oportunidades para corrigir essa estrada, a voltar a sentir, a gente se sentir segura, a gente se sentir confiante, ok? Quando a gente busca esse ressignificado, quando a gente trabalha o emagrecimento sistêmico, quando a gente trabalha a tua criança interior, quando a gente trabalha essas dores que estão lá no seu passado, o sentimento é de cura. Porque você se sente curado, você se sente leve, você se sente feliz. Tá aí a jornada da vida leve e feliz.
tá? Então, sempre que aparecer uma dor aí na sua vida, você pense sempre que você tem que recomeçar. Começa de novo. Aí você vai se perguntar assim, mas por onde que eu vou começar? Lá por dentro. Não existe mudança, não existe omelete sem quebrar os ovos, não existe mudança sem decisão de mudar. Tá? A sua mudança depende claramente e unicamente de você. Ah, mas meu marido. Não. Você não pode esperar marido, você não pode esperar filho, você não pode esperar sogra, sogro, tio, vizinho, papagaio. Você tem que mudar por você. Você tem que escolher mudar. Quem que vai mudar a sua vida? Você. Tá? Responda aqui para mim, rapidinho. Você gostaria de vestir uma roupa legal, olhar no espelho e gostar do que você vê? Duas perguntinhas eu tenho para vocês. Essa. E eu quero saber como que tá a sua relação com a sua criança interior. Como que você está conseguindo ali administrar ela? Você está conseguindo colocar ela nas rédeas, no lugarzinho dela? Ou você está deixando ela tomar a rédea do teu carro e ir? E daí, aonde você está hoje? Lembra aquela perguntinha que eu fiz? Você está lá no passado com as dores da sua criança interior? Dentro do emagrecimento sistêmico, a gente trabalha todas essas ferramentas. A gente também trabalha a tríade da transformação. O que é a tríade da transformação? Corpo, mente e emoções. Tudo tem que estar alinhado para o seu emagrecimento acontecer. Certo? E a definitiva, que a gente chama, tá? Eu nomeei essa mentoria de Poderosamente Magra. Dentro da mentoria da Poderosamente Magra, nós trabalhamos 20 ferramentas. A gente tem até 30 para ser aplicada, tá? Então, eu tô na mentoria Poderosamente Magra. O que é essa mentoria? Essa mentoria são 4 meses de acompanhamento, onde eu, Fernanda, analista e gestora do peso, pego você pela mão, tá? E te ajudo a chegar no objetivo que você quer. Como que vai funcionar a mentoria, tá? A mentoria é eu e você, somente. Não é em grupo, não é nada. É feita individualmente, tá? São 10 sessões, são 10 ferramentas a serem aplicadas, certo? Dentro dessa mentoria que eu vou oferecer a vocês, são 10 ferramentas que são aplicadas, certo? Ok? Nessas 10 ferramentas, 4 no primeiro mês, a gente vai ter em torno de 4 meses aí de acompanhamento, tá? As primeiras 4 ferramentas serão feitas semanalmente, tá? Porque acredito que aí até a gente alinhar, até você conseguir caminhar com as próprias pernas, a gente tem que ter um encontro semanal. Depois disso, os outros encontros, os outros 6 encontros ocorrerão a cada 15 dias. Dependendo da sua necessidade. Por que eu falo até 4 meses? Porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão precisar sempre do acompanhamento semanal e tem pessoas que já vão prolongar, porque são 10 ferramentas. Se a gente puder prolongar, a gente vê que não tem necessidade de encontros semanais ou quinzenais, possa ser encontros a cada 20 dias, vai acontecer de se prolongar, vão ser mais de 4 meses. Então, basicamente, são 4 meses de acompanhamento, tá? São 10 ferramentas aplicadas. Ah, Fernanda, mas você disse que tem 20 ferramentas e você só vai aplicar 10? Dentro dessas 20, a gente não tem uma sequência de ferramentas a ser aplicadas. A gente vai fazer a primeira ferramenta e a gente vai ver qual a ferramenta que se aplica a você
no segundo encontro, qual a ferramenta, dentro das 20 ferramentas que eu tenho para usar, a gente vai determinar conforme a sua necessidade. Ok? Outra coisa que diferencia a mentoria Poderosamente Magra dos grupos. Dentro dos grupos, a sequência de mentorias é a mesma, tá? Dentro da mentoria, cada ferramenta é aplicada única e individualmente para cada pessoa. Ok? Então, 4 encontros semanais no primeiro mês e depois cada 15 dias, 15 a 20 dias um encontro. Totalizando aí mais ou menos 4 meses de mentoria. Ok? Das tentativas anteriores frustradas, todas essas tentativas não deram certo porque elas não trabalharam a sua tríade da transformação. Elas não colocaram para vocês que o emagrecimento é um processo. Você, dentro todas aquelas tentativas frustradas, você não estava se olhando no processo. Você estava olhando lá. Você queria uma mudança, mas era uma mudança externa, né? E querer chegar no emagrecimento mudando de forma externa é muito fraco, é muito raso. Funciona? Bom, você já viu que não funciona. A gente somos a prova viva disso, que não funciona. Chá, comprimido, que você usou para emagrecer. Eu tenho clientes dentro do meu espaço aqui que literalmente até bariátrica já fizeram. Hoje eu encontrei com uma pessoa na academia que tem um balão gástrico e está muito acima do peso. O que aconteceu? Trabalhou externamente e não trabalhou internamente. Consegui te ajudar a chegar no seu objetivo e ir muito além. Porque quando você trabalha o seu internamente, você tem aí um emagrecimento definitivo, tá? For acontecendo, conforme a gente for entendendo como que realmente precisa, se é 15 dias, se é 20 dias, a gente vai trabalhar. Ah, Fernanda, mas você não faz sessão avulsa? Sessão avulsa não vai funcionar. Por quê? Porque você precisa de datas, você precisa de horas, você precisa de metas batidas, você precisa de metas concretas. Porque senão tua dieta teria funcionado. Senão teu comprimido lá de emagrecedor, teu chá emagrecedor teria funcionado. Eu, a partir de agora, serei sua analista e eu estarei aqui para aplaudir de pé a sua conquista. E eu acredito muito, muito na sua transformação. Eu também acredito que você vai estar lá no meu hall da fama, lá nas minhas estatísticas de crescimento, nas minhas estatísticas de sucesso. O que você acha? Vamos lá?